no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Fazia dias que eu tinha vindo aqui, estava com saudade de vocês. Amém. Nosso cooperador Edson ali, nunca mais tinha visto ele. Nosso pastor Rogério. Diga isso não, diga isso não. Eita Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Depois encontra, mano. Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, como alguns falam, capítulo 22, versículo 39. Vamos ler a palavra de Deus. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Glória a Deus. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Amada Igreja de Deus, costumeiramente nós estamos a ouvir sempre ser anunciado através de pregadores, pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos. Nós estamos sempre acostumados a ouvir que Jesus está voltando. Nós estamos acostumados a ouvir que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Mas só que a maioria das pessoas, muitas das vezes, elas escutam essa mensagem, mas não dão crédito, não acreditam. Tem pessoas que ouvem falar sobre a volta de Jesus, mas não dão crédito, não acreditam. Mas a palavra do Senhor, ela nos alerta, ela nos prepara, ela nos instrui, nos ensina e mostra a realidade das coisas que estão acontecendo no mundo. Estamos diante de uma epidemia que deixou de ser epidemia e passou para ser pandemia, segundo os senhores médicos, os cientistas. E se nós olharmos à luz da palavra de Deus, vai estar lá escrito que quando essas coisas começarem a acontecer, nós não nos assustemos, nós não venhamos a ter medo, porque ainda não é o fim. Mas convém que todas essas coisas aconteçam, para que a gente venhamos a entender que a volta de Jesus está eminente a acontecer. A volta do Senhor Jesus está às portas de acontecer.
Mas muitos não querem dar ouvido, muitos não acreditam. E aí está a realidade do que está acontecendo no mundo. Mas lá em Lucas 21:11, para quem ainda está com a Bíblia aberta, vai estar escrito lá assim, ó: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. A minha Bíblia está escrito pestilências, mas eu acredito que tem algumas Bíblias que está escrito de uma forma diferente, mas é a mesma direção: epidemia. Então a palavra do Senhor já nos prepara para esse acontecimento. A palavra do Senhor já nos prepara para o que está acontecendo e para o que está por vir. Mas aí, quando nós olhamos, nós vemos que existe uma separação interessante. Qual a separação, pastor? É simples. Hoje, praticamente o país, aliás, o mundo inteiro está parado. Algumas cidades as pessoas não saem mais de casa. Alguns países do mesmo jeito. As pessoas, elas não saem mais de suas casas por conta das coisas que estão acontecendo. Mas quando nós olhamos para as coisas que o mundo oferece, as pessoas não param. As pessoas continuam fazendo a vontade da carne, a vontade que tem nos seus corações. Estão prestes a parar congressos de missões em vários países, inclusive no nosso. Mas nós vimos conversando no carro, eu e o nosso cooperador Gleison, que está ali fora, ele e sua esposa, nem anunciei, meu irmão, perdoe. Nosso cooperador Gleison lá da sede, que veio conosco, e a sua esposa Daniela e seu filho estão ali. Nós vimos conversando sobre essas coisas. Param as coisas que nos levam à presença de Deus, mas não param as coisas que levam ao interesse da carne. Exemplo, carnaval. Não parou o carnaval. Para algumas pessoas que costumam ver, e é notório que a gente também, quando liga uma televisão, a gente vê a prostituição que rolou no carnaval e que rola e que acontece sempre. Não pararam para isso, mas escarneceram Jesus numa escola de samba, taxaram Jesus de um fantoche lá e zombaram, brincaram com o nosso Senhor Jesus Cristo, desrespeitando o evangelho que nós defendemos, defamando o cristão, massacrando nós que somos cristãos. Não pararam isso. As pessoas, elas não se preocuparam com milhares de pessoas que estavam morrendo no Japão, na China, na Itália, enfim, em vários países. As pessoas não se preocuparam com as dores dessas famílias que estavam perdendo seus entes queridos, e isso em grande volume. Mas estavam pulando o carnaval, se prostituindo, adulterando, fazendo tudo que a carne oferece e que agrada a carne, mas que desagrada a Deus. Estamos diante, meus irmãos, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus vai mencionar também o princípio das dores, a volta de Jesus. Nós estamos vivendo hoje igualmente no tempo de Sodoma e Gomorra, aonde a palavra do Senhor também relata no Evangelho de Mateus que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta geração. Olha só a palavra. É só nós praticarmos a leitura para a gente entender e não sermos pegos de surpresa ou enganados por aqueles que não pregam o evangelho verdadeiro, não pregam o evangelho sincero da palavra de Deus.
O nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta geração. E olha que se você ler, historiar a história de Sodoma e Gomorra, você vai se espantar com o que você vai ver. A bigamia, poligamia, prostituição, adultério, isso era de menos, porque era uma epidemia que acontecia lá. Não havia respeito com famílias, não havia respeito com pessoas, não havia respeito com ninguém. Todos faziam a vontade da carne. Olha no tempo de Noé, a Bíblia diz que quando o nosso Deus fica irado com o que está acontecendo, Ele vai simplesmente achar graça no coração de um homem chamado Noé e vai direcioná-lo para que ele construa uma arca, coloque sua família e coloque um casal de animais. Mas estava aberta a porta. Estava aberto o quê? A porta estava aberta. Não era só para a família de Noé, nem para os animais, mas para todos aqueles que quisessem entrar. Mas o que foi que fizeram com Noé? Zombaram dele, taxaram ele de louco, de maluco, de doido, que isso não ia acontecer. Mas aí, no piscar de olhos, veio a ordem do céu, a porta foi fechada, foi betumada por fora, ninguém que estava fora entrava, e nem quem estava dentro saía. E quando a porta da arca foi fechada, veio o grande dilúvio, e acabou com todo ser vivente que habitava na face da terra. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Só escapou a família que estava dentro da arca e os animais que lá entraram. O restante que zombava, que não acreditava no que, aleluia, estava para acontecer, e Noé construindo e pregando o evangelho. Mas o povo estava dando-se em casamento, bebedice, farra, prostituição, adultério e outras coisas a mais, e não estavam preocupados com o anúncio do que estava para acontecer por conta da ira de Deus. E se nós olharmos isso hoje, é o que está acontecendo. Se nós olharmos isso à luz da palavra de Deus, é o que está acontecendo. Mas Ele diz para mim e para você nessa noite: não tenha medo, meu filho e minha filha. Convém que tudo isso aconteça, mas entenda, não é o fim. Mas aquele, diz a Bíblia, que permanecer até o fim vai ver a glória de Deus. Aquele que permanecer obediente à sua palavra, andando conforme os mandamentos do Senhor, praticando e exercendo a vontade de Jesus, andando em espírito e em verdade, porque a palavra do Senhor diz que Ele está atrás dos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus! Então, se nós somos praticantes da palavra e andamos em espírito, obedecendo a palavra de Deus, nós temos que ter a convicção dentro do nosso coração que através da nossa obediência à palavra de Deus, nós iremos herdar a terra prometida. Glória a Deus! Que está preparada para mim e para você. E aí eu chego no Evangelho de Lucas, onde Jesus vai dar a instrução aos discípulos, vai passar pela Páscoa, vai dar a instrução de vida, vai mostrar para os discípulos que não existe maior e nem menor. Os discípulos vão perguntar a Jesus: Jesus, quando é que isso vai acontecer? Quando é que essa situação vai acontecer? Jesus diz: não se assusteis, não se preocupe. Se você está me servindo, se você está obedecendo a minha palavra, nada vai te atingir. Se você está andando de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, os mandamentos ao qual eu deixei escrito para que vocês hoje
sigam Ele, não se preocupe. Pode chegar em qualquer canto, mas na tua tenda não chega. Glória a Deus. Pode tocar em qualquer coisa, mas se você não toca. O inimigo pode até se levantar para atrapalhar os planos que Deus tem preparado para mim e para a sua vida, mas se nós estivermos na obediência da palavra de Deus, o inimigo vai se levantar, vai tentar tocar, mas não vai conseguir. Aleluia. Lucas vai narrar algo bem interessante, que é o nosso Senhor Jesus Cristo se preparando no Getsemane. Getsemane, lugar da prensa, das oliveiras. Getsemane, lugar de dor e de sofrimento. Getsemane, lugar de agonia. Eu olho para essa palavra e vejo, aleluia, o que o nosso Jesus está sentindo hoje. Como assim, irmão? É simples. Jesus, ele vai chamar os discípulos para caminhar com Ele, porque Ele vai se preparar para as coisas que vai acontecer na sua vida. E aí traz um ensinamento para nós, para que nós venhamos nos preparar para as coisas que estão para acontecer e as que já estão acontecendo. Porque se nós não orarmos e se nós não buscarmos o fortalecimento espiritual, nós vamos, aleluia, desfalecer a nossa fé. E Jesus, ele vai chamar os discípulos para a oração. Mas aí ele diz, fiquem aqui. E a Bíblia diz que ele se distancia, é um tiro de pedra, uma distância razoável, e vai orar. E a partir do momento que Jesus começa a orar, a opressão que vem sobre Jesus é terrível. A opressão que vem sobre o nosso Senhor Jesus Cristo é dolorosa. A opressão que vem sobre o nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer ele começar a chorar, vai começar a fazer ele suar. E a Bíblia diz que quando o nosso Senhor Jesus Cristo começa a suar, aleluia, o seu suor ele vai começar a sangrar. Ou seja, o suor, aleluia, vai ser, aleluia, transformado em sangue. É uma palavrinha que a medicina usa, que eu notei aqui porque eu não... hematedrose, que é uma pressão tão grande no corpo, na pressão do corpo, que o corpo sangra. Aí por que Jesus estava sangrando naquele momento? Porque na oração que Jesus estava orando, ele estava sentindo, aleluia, o que estava vindo sobre ele e o que ia acontecer sobre ele. Os próprios que estavam caminhando com ele, os próprios que estavam ao lado dele, os próprios que o adoravam, os próprios que viram os milagres, as curas, as libertações, os próprios que estavam na hora que Jesus transformou a água em vinho, os próprios que viram, aleluia, Jesus multiplicar os peixes, os próprios que viram, aleluia, Jesus fazer o cego enxergar, o surdo ouvir, o aleijado andar, os próprios que caminhavam com Jesus estavam vindo traí-lo. Naquele momento Jesus não aguenta a tristeza. Naquele momento Jesus ele não suporta, porque a Bíblia que diz, está escrito que as gotas de sangue começam a pingar no chão da pele de Jesus. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque Jesus ele deu a sua vida pela minha vida e pela sua vida, e não só pela nossa que estamos aqui no templo, mas pela humanidade inteira. E hoje o que é que nós vemos? Nós vemos as pessoas escarnecer de Jesus. Nós vemos as pessoas fazer pouco caso da sua palavra. Nós vemos as pessoas se distanciar do Evangelho de Jesus para fazer as suas próprias vontades. E aí, meu irmão, no livro de Deuteronômio, a palavra do Senhor diz que nós temos o livre-arbítrio de escolher entre a bênção e a maldição. Se nós escolhermos a bênção,
teremos o melhor de Jesus na nossa vida. Mas se nós escolhermos os caminhos errados, nós vamos ter a maldição sobre nós. E aí Jesus, naquele momento de aflição, de dor e de sofrimento, ele vai voltar. E quando ele se aproxima dos discípulos, eles estão dormindo. E Jesus tinha ido orar. O propósito, o projeto de Jesus naquele momento era se preparar. E ele, quando ele volta, pega os discípulos dormindo. E aí ele volta novamente para a oração. E quando ele continua a orar, ele volta e pega os discípulos dormindo novamente. A palavra do Senhor está sendo pregada em todo canto da terra. Glória a Deus. A palavra do Senhor está sendo lançada a semente. E a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz: conheço as tuas obras. Então, nesse momento que Jesus, ele vai voltar do Monte das Oliveiras, ele vai se preparar para ser traído. Ele vai ser preparado, aleluia, ele foi se preparar para ser entregue nas mãos dos acusadores, os próprios que estavam com ele. Na hora da ceia, Jesus, quando está ceando com os discípulos, ele vai dizer que no meio deles, tem um traidor. Mas Jesus diz que seja feito a sua vontade. Que seja feita a vontade de Deus. Naquele momento, Judas deixa Satanás entrar no seu coração. Vende Jesus, entrega Jesus, traz Jesus com um beijo, entrega Jesus nas mãos dos soldados romanos, que vão levar Jesus à cruz do Calvário, sem nenhuma acusação contra ele, sem nenhuma condenação contra ele. Jesus foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, e o sangue escorre na sua face, aleluia, pela minha e pela sua vida, mas ele não negou a cruz, para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Já parou para imaginar se Jesus tivesse negado a cruz? Já parou para imaginar isso, irmão? Você já parou para imaginar se vale a pena você trocar o melhor de Deus pelas coisas que o mundo oferece? Porque o que o mundo oferece está aí: prostituição, adultério, morte, roubo. Tudo que a carne gosta, o mundo está a oferecer. Mas as pessoas, elas permanecem dormindo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso. Muitos ainda continuam dormindo. Não é um sono na sua cama, reclinando a sua cabeça no travesseiro fofinho da sua cama. Não, é dormindo para a palavra, é não dando ouvido ao evangelho, é não acreditando nas coisas que estão por vir, é não acreditando nas coisas que estão acontecendo. Se você analisar hoje, as pessoas estão, aleluia, tendo suas vidas ceifadas e outras não estão nem aí. Milhares e milhares de cristãos desviados do evangelho. Pessoas que deixaram de praticar o evangelho para praticar a vontade da carne. Mas Jesus está às portas de vir buscar a igreja. Quem crê nisso? Amém. Glória a Deus. Quem acredita nessa palavra? Glória a Deus. Não é o fim, é apenas o começo. Que nós venhamos nos preparar, irmãos, para o que está acontecendo no nosso mundo. Que nós venhamos aumentar a nossa fé, porque a palavra do Senhor diz que muitos aparecerão, que muitos vão de dizer que é o Cristo.
Mas o meu Jesus deixa escrito que quando isso acontecer, não acredite, porque aparecerá muitos falsos profetas que, aleluia, irão profetizar para tirar os próprios de dentro da casa para fora. Aleluia, vai aparecer muitas crendices, muitas fábulas, muitas situações, aleluia, que vai levar ao povo a se afastar do evangelho e vai tirar muitos da presença de Deus. Mas ele diz: não é o fim, é apenas o começo. Nós vemos hoje, aleluia, igrejas que pregam um evangelho de indução. O que é isso, pastor? É induzir você pela sua fé, porque a fé você já tem. É só você procurar exercer ela e acreditar em Jesus. Mas o que está sendo criado hoje é muita crendice, é muita fábula, para que as pessoas comecem a fazer aquilo que gostam, aquilo que se apraz, mas o que desagrada a Deus. Estava conversando hoje com um jovem, pastor Rogério, um homem de Deus que pregava o evangelho. Tenho muito respeito por ele. E aí ele conversando comigo, aí ele disse: nós temos que sair da rotina, irmão. Dizendo pro velhinho aqui, a gente tem que sair da rotina, irmão. Aí eu disse: amém, varão, temos mesmo. E aí ele olha para mim e disse: peguei minha esposa, olha mesmo, peguei minha esposa e fui dar uma olhadinha ali na namoradrilha. Namoradrilha é um evento que tem lá em Campina. Fui dar uma voltinha com a minha esposa, fiquei com ela ali, e aí eu fiquei olhando as coisas que estavam acontecendo e mostrando a ela, tomando um refrigerantezinho. Eu fiquei sem resposta, porque ele conhece a palavra, ele conhece o evangelho. Eu não vou citar nomes porque não é o caso, mas ele conhece o evangelho. E eu disse: meu irmão, faça isso não. Então, se nós analisarmos e vermos, é o que o inimigo está fazendo, está criando situações para tirar as pessoas da presença de Deus. Porque eu quero dizer para a igreja de Deus que certos movimentos que são criados não vai salvar ninguém. Falar em línguas não vai salvar ninguém. Movimento não vai salvar ninguém. Oxente, irmão, você não é pentecostal? Sou pentecostal sim, mas nós temos que entender que o que vai nos levar diante do nosso Pai, diante de Deus, é a palavra, que a Bíblia diz que, aleluia, nós temos que ouvir e ouvir a palavra de Deus, que a salvação vem por ela. Glória a Deus. Então nós temos que praticar ela, porque o fim está perto. Aí você vai dizer: ah, mas eu já escutei tantas coisas, irmão, e a televisão está falando de tantas coisas, irmãos. É coronavírus, é H não sei o que, é não sei o que, não sei o que, não sei o que, um monte de coisa. Sim, irmãos, mas o que é que a Bíblia está dizendo? Ela está falando que haverá pestes, terremotos, maremotos, destruição, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Mas isso ainda não é o fim, diz a Bíblia. Então nós temos que nos preparar para isso. E como é que nós nos preparamos? Nos fortalecendo. E como é que nós nos fortalecemos? Orando, jejuando e participando da mesa do Senhor. Porque a partir do momento que nós participamos da mesa do Senhor, participamos do corpo de Cristo, do sangue do Cordeiro de Deus, nós estamos nos fortalecendo para que nasça dentro do nosso coração, aleluia, o desejo de orar, e a nossa fé aumente, sem precisar de indução, sem precisar de eu chegar aqui e mandar você pegar isso aqui, levar lá para o seu escritório, encher ele de água, e aleluia, e amanhã vai multiplicar as tuas vendas, vai multiplicar o teu negócio, botar lá na mesa do teu escritório, e a tua conta bancária vai triplicar. Não, tudo acontece gradativamente diante da nossa obediência diante de Deus. Tem pessoas
que são alcançadas de imediato pela graça de Deus, mas tem pessoas que têm que passar primeiro por uma aprovação, porque para se chegar à universidade nós temos uns degrauzinhos a subir, não é isso? Para nós nos formarmos, nós temos que passar um certo tempo estudando, porque se nós não estudarmos, como é que nós vamos aprender para chegar lá? Do mesmo jeito é no Evangelho. Quando, aleluia, nós desejamos, queremos e buscamos algo da parte de Deus, nós temos que entender que Jesus, Ele vai estar sempre preparando o melhor para a nossa vida. Porque qual é o pai de família ou a mãe de família que se encontra aqui na igreja que quer ver o mal para a sua filha ou quer ver o mal para o seu filho? Ninguém. Do mesmo jeito é Jesus. Jesus não quer o mal para mim nem o mal para você. Mas se nós procurarmos atalho e nos desviarmos do caminho da salvação, nós vamos encontrar espinhos, nós vamos encontrar cardos, nós vamos encontrar dores e sofrimento, nós vamos encontrar agonia. Se nós, aleluia, botarmos na nossa cabeça e deixarmos, aleluia, os falsos profetas enganadores entrar na nossa mente, aleluia, e cauterizar o engano, nós vamos entender que nós podemos fazer o que os outros fazem e não podemos. Nós fomos separados, lavados e remidos e tratados no sangue do Cordeiro. Então a nossa vida não é mais a mesma. Os nossos atos, as nossas atitudes, a nossa convivência